Olá, meus amigos, a nossa jornada continua, com Consciência Cósmica trabalhando para que possa trazer mais algumas informações, algumas palestras para todos vocês. E temos uma agenda cheia aí até o final do ano e não poderíamos deixar de colocar hoje para vocês um vídeo do Jean-Val Elan, que ele fala sobre Javé. Por que nós estamos colocando esse vídeo que ele fala sobre Javé? É um vídeo já um pouco antigo dele, mas que ele coloca algumas informações interessantes, até porque muitas pessoas perguntam e questionam esse entendimento dele com relação a Javé, e eu acho que seria um vídeo legal para que vocês pudessem dar uma olhada e tirarem as conclusões de cada um de vocês. Então aguarde que o Consciência Cósmica está trabalhando aí com diversas palestras até o final do ano. Nesse mês de maio nós teremos ainda uma palestra com a Lígia Posse, onde ela vai estar trazendo um assunto bem interessante, e no dia 21 estaremos juntos nessa daí. Um grande abraço a todos e vamos assistir a palestra do Jean-Val Elan. Há 2 bilhões e 900 milhões de anos depois da criação do universo, ou seja, há cerca de 12 bilhões e 700 milhões de anos atrás, um deles começou a entender o que é que estava acontecendo e começou a se preparar para ir para um sacrifício maior. E Javé, então, começou a criar outras gerações de clones, e a cada geração de clone que ele criava gerações mais fracas do que aquela primeira, e dando poderes menores a cada um deles e mais específicos. A cada geração que Javé criava, mais clones surgiam, e se todas essas gerações de Javé herdavam a sua magnífica capacidade mental, herdavam também o quê? Os problemas de doença, de incompletude que Javé tinha. Chegou um ponto em que a confusão, entre aspas, se estabeleceu entre alguns desses rebentos puros de Javé. Aí um dos clones de primeira geração foi para o sacrifício e, entre aspas, Shiva, conta o Vedismo, brigou com Brahma e cortou uma de suas cabeças. E foi assim que Javé, entendo parte dos seus potenciais criativos, impedido de continuar a funcionar e criar problemas, porque a cada geração de clones que Javé criava, na verdade, ele estava criando um problema terrível, entre aspas, no paraíso, porque várias divindades tinham que ir para o sacrifício na hora. E como o problema de criação desse universo parece não ter sido um erro só de Javé, há um contexto maior, o sacrifício dessas divindades responde aí por uma história que um dia talvez seja contada. Esses 7 clones especiais de Javé, 2 deles seriam conhecidos lá na frente como Melquisedeque e Jesus. Jesus? Sim. Esses 2 seres que estavam no paraíso como divindades, foram para o sacrifício, porque eram divindades que estavam junto à divindade hoje conhecida como Javé, na hora da criação de algo indesejável. E então, Javé se encantou com aqueles 7 clones que ele criou, que ele notava que os 7 eram diferentes dos milhões que já existiam que ele havia criado. Aí começou a usar esses 7 para pacificar as confusões que já estavam existindo entre os seus filhos puros. E aí chegou o ponto em que Javé percebeu que algo de muito errado estava acontecendo, porque até então ele pensava que a alma de cada ser que ele criava, quem
a alma também estava vindo do poder dele. E ele começou a desconfiar que não era bem assim. E teve um período muito complicado. Pessoal, Javé não vive no nosso universo. Na verdade, quando ele criou esse universo, ele criou também esferas adjacentes. E ele tornou-se prisioneiro de uma dessas esferas adjacentes ao nosso universo. E ele começou a criar esses clones para trabalhar dentro do universo físico e também dentro dessa esfera. Enquanto todos eles tinham saúde, gozavam de poder, eles passavam de uma esfera para outra, mas eles foram perdendo poder. Eles existem hoje com os mesmos corpos que existiam há 13,7 bilhões de anos atrás. Porque o tempo de vida deles é o tempo desse universo. Porque eles têm o DNA de Javé num potencial altíssimo. A partir de um certo momento, um outro clone, para bem de Javé, resolveu invadir a esfera onde Javé existia para liquidá-lo, para todos depois praticarem um auto-sacrifício como forma de deixar esse universo sem vida, para que ele pudesse sucumbir sem problemas. Já que a criação de Javé era indesejável como é até hoje. Esse universo é um universo problema. Se vocês bem observarem, 99,99% das espécies da natureza terrena não tem função existencial. Só a espécie humana. Não, mas tem aquela história de que o psiquismo divino dorme no reino mineral, depois de rondas e rondas passa para o reino vegetal, aí esse psiquismo desperta, aí passa rondas, ou seja, milhões de anos, como diz a teosofia, a alminha nascendo agora só em árvores, aí depois se completa o seu processo evolutivo, e pula para um próximo reino, que é o animal, aí o psiquismo aqui nos animais já desperta na forma de instinto, aí essa alminha passa milhões de anos existindo como papagaio, periquito, peixe, gato, cachorro, aí um belo dia ela pula para o reino humano, se humaniza. Isso existe, existe. Mas existe por força da criação de Javé. Mas isso não é um plano de Deus, o Pai Amantíssimo. Isso existe por força do acidente que ocorreu, porque Javé terminou criando uma máquina de gerar vida totalmente irresponsável e inconsequente. Incontrolável. Na hora que nós estamos falando aqui, tem um ratinho transando com uma ratinha. E vão nascer vários ratinhos e várias alminhas têm que ser criadas pelo paraíso, aí alminhas não humanizadas, para dar estrutura a cada ratinho. E qual a função dos ratos? Das baratas? Dos insetos? E imagine isso no universo inteiro. A máquina de gerar vida, criada por Javé, é problemática. E até hoje foi cantada pelas religiões como sendo uma grande coisa. E não é problemática. Vejam a confusão. Quando esse clone 2 tentou invadir a esfera astral para destruir Javé, e ele ia para o auto-sacrifício também, e ele implorou que todos eles se autodestruíssem, porque a criação de Javé estava criando só problemas. Javé não concordou, teve confusão lá, e por aí vai. Em algum momento dessa história, aqui vou só retomar, Javé começou a perceber que algo estava muito errado, porque os próprios filhos que ele criara queriam destruir. Como forma, não por ódio, mas como forma de salvar a situação. Aí Javé começou a refletir. E nesse período de reflexão, ele criou uma geração especial de seres. As 7 almas vieram do paraíso e nasceram na frente. Dessas 7, esses 7 clones especiais de Javé, 2 deles seriam conhecidos lá na frente como Melquisedeque e Jesus. Jesus? Sim. Esses 2 seres que estavam no paraíso como divindades, foram para o sacrifício, porque eram divindades que estavam junto à divindade, hoje conhecida como Javé, na hora da criação de algo indesejável. E então, Javé se encantou com aqueles 7 clones que ele criou, que ele notava que os 7 eram diferentes
dos milhões que já existiam que ele havia criado. Aí começou a usar esse Sete para pacificar as confusões que já estavam existindo entre os seus filhos puros. Sai Baba também faz parte desse Sete? Shiva. Shiva. Lá no início. O pessoal disse que Sai Baba é a encarnação de Vishnu, mas tudo é. Mas essa é outra história, não complique também, por favor. Não complique. Chega já. Me lembre isso no final que eu falo, tá? Mas peraí, senão eu não consigo. Eu estou tentando resumir aqui em 1 hora. Um livro de 400 páginas. Não, não é só um livro, não. Aí eu estou juntando também detalhes de outros livros. 28 livros aí. É, o que, Luiz? 28 livros. Aí assim. Aí, lembrem-se que esses filhos puros de Javé já começavam também a criar realidades transitórias em planetas que foram surgindo ao longo da expansão do universo. Mas eles criavam esses seres menores, chamados evolucionistas, porque não eram filhos puros de Javé, não Javé criando com o poder mental deles. Eles chegavam lá, faziam experiências com os genes que eles tinham, herdado de Javé, e surgia vida no planeta, indiretamente com o gene de Javé, só que manipulado na sua condição genética. Aí começava a surgir vida. E vinha de fora, ó. E as alminhas vinham de fora. Aí percebeu-se algo muito interessante, que é chocante. Os seres que estavam encarnados, vírgula, aquilo não era corpo de carne, os seres que estavam submetidos aos clones de Javé, como eles estavam em corpos totalmente condicionados à vontade de Javé, eles não podiam evoluir, porque eles não tinham liberdade mental para isso. Mas, nos mundozinhos sem futuro, onde algumas espécies planetárias estavam sendo criadas, as almas que lá nasciam tinham o que os importantes do universo não tinham, livre-arbítrio para poder evoluir. Então, as raças menores do universo, dentre as quais está o nosso Homo sapiens, terminaram se transformando no único veículo disponível para a espiritualidade superior atuar, para, através da ligação de DNA que essas raças têm com a aristocracia de Javé, ajudá-los a que toda uma condição de resgate cósmico seja um dia empreendido. Nesse aspecto, vocês vejam quanta loucura tem nesse negócio. É impressionante, né? Aí é o seguinte. Aí Javé começou a se encantar com o modo como esse ser, que passou a ser conhecido entre eles como a sabedoria personificada, esse ser chamado Jesus aqui na Terra, ele era tão sábio, mesmo estando submetido a um corpo clonado de Javé, que tinha que sentir o que Javé sentia, pensava o que Javé pensava, mas ele conseguiu criar uma liberdade mental e espiritual para ele. Na frente de Javé, era só o que Javé queria. Mas quando Javé dizia, fulano, vai a tal canto e resolve isso para mim, ele, em se afastando de Javé, ele readquiriu um pouco da sua condição de divindade, resolvia as coisas e voltava, e Javé dizia, pô, esse cara conseguiu resolver o problema naquele mundo e nem houve confusão. Ele começou a ver o filho especial que ele tinha criado. E isso está na Bíblia, pessoal. É Sofia. A personificação da sabedoria passou a ser chamada na tradição antiga como Sofia. Até então não existia homem e mulher, macho e fêmea. Até então não existia isso. Em nenhum planeta do universo. Isso surgiu depois. Pois muito bem. Esse ser chamado Sofia, a personificação da sabedoria, há cerca de X milhões de anos atrás, recebeu a incumbência do seu pai Javé. Ó, tem uma galáxia
Lá, problemas assim, 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 assim. Governe lá em meu nome. Aí foi quando chegou na galáxia Via Láctea e escolheu um planetinha situado no sistema de Capela, e foi ali que se estabeleceu Sofia. Caramba! E então, no planeta Orbum, no sistema de Capela, aquele que viria a ser conhecido depois como Cristo cósmico e quando encarnou na Terra como Jesus, Sofia, personificação da sabedoria, estava lá há milhões de anos terrenos, resolvendo as questões de lá, quando há cerca de 700 mil anos atrás, olhem bem, 700 mil anos atrás, Lúcifer trombou com o seu comandante, que é Sofia, o Cristo cósmico, porque começou a discordar de mais uma série de besteiradas e de defeitos do universo e defeitos das regras existenciais, que eu não vou poder aqui aprofundar, senão essa história não acaba nunca. E foi assim que surgiu a rebelião de Lúcifer. E como quem estava ali administrando era o Cristo cósmico Sofia, a rebelião terminou sendo contra, entre aspas, aquele que viria a ser conhecido na Terra como Jesus. A primeira notícia que se tem disso é que em 1948, em termos de século XX, no livro A Caminho da Luz, Chico Xavier e Emmanuel... 1938. 1938, é isso aqui. 48. Mas errei em 10 anos, é isso? Ainda bem que o Lula está aqui. 1938, desculpa. Chico Xavier e Emmanuel, a pedido da espiritualidade, resgatam para os tempos modernos essa lenda. E o que é que eles dizem no livro A Caminho da Luz, corretamente corrigido por Luiz, lançado em 1938? Que havia um Cristo cósmico, o sistema de Capela, e ali houve rebeliões e muitos foram exilados para a Terra. E aquele Cristo cósmico lá prometeu, através das chamadas promessas do Cristo cósmico, que o seu amor, a sua misericórdia acompanharia as suas ovelhas desgarradas que foram exiladas para a Terra. E através de um programa de revelações sucessivas ou progressivas, é assim que Chico Emmanuel chama, as suas orientações viriam para a Terra, com o objetivo de um dia, quando da separação do joio e do trigo, aí tem toda uma história que vocês já conhecem. Aí, quando ocorreu a rebelião de Lúcifer, há 700 mil anos atrás, existiam aqui na Terra alguns gêneros dentro da escala evolutiva da natureza do planeta. O Homo afarensis, o Homo ergaster, ainda não tinha surgido o Homo neanderthalensis, ou o Homo de Neandertal, nem muito menos o Homo sapiens. E de repente a Terra se viu envolvida no meio dessa história. Aí entra a componente de um subproduto do que foi a rebelião de Lúcifer, que são os Anunnakis, que vivem no planeta chamado Nibiru, ou Nibiru, que começaram a ter na Terra uma base de operação para suas atividades e outras civilizações extraterrenas também. E é nesse contexto que as esferas espirituais da Terra são invadidas pelos exilados que vieram com boas espirituais, e tudo que não prestava nessa parte da galáxia em termos de espírito foi congregado aqui na Terra. Quando assim ficou caracterizada a situação, aquele Cristo cósmico resolveu nascer do nível mais baixo de toda essa história, que é a espécie Homo sapiens, já manipulada do seu DNA por esses seres, e o resto da história nós conhecemos. Porém, atentem para um detalhe. O DNA de Luiz, de cada um de nós, de qualquer macaco, de qualquer lesma, de qualquer leão, todo e qualquer DNA de qualquer ser vivo na Terra tem em média somente 3% dos seus genes ativos. Os 97% são inativos. Tanto é que os cientistas chamam de DNA lixo. E ninguém sabe por que é assim. Lá na frente,
quando, não no livro Drama Cósmico de Javé, outros livros que eu já escrevi, mas eu espero que outras pessoas também escrevam, nós vamos entender que clone que é bom tem 100% do DNA igual ao de Javé. Nós entendemos. Como nós somos mestiços dos mestiços dos mestiços, nós só temos 3% ativado, porque isso é uma tentativa desesperada de... A espírito da luz para salvar Jeová. Isso. E para isso ele tem que diminuir o potencial do DNA de Javé e permitir que haja mais liberdade, senão nós também seríamos... Qual foi a raiva de Javé com a espécie Homo sapiens? Porque ele queria criar a espécie Homo sapiens com o DNA que fazia com que todos fossem tipo Adão e Eva, bestalhados, sem noção do bem e do mal, totalmente submetidos e obedientes a ele. Ou seja, ele ainda queria fazer na espécie Homo sapiens da Terra o mesmo equívoco que ele fez dos seus clones. Só que a espécie Homo sapiens da Terra já pertencia a um tipo de evolução em que há reprodução entre duas polaridades para que surja um novo corpo. E ele não estava entendendo, e ele só aceitou isso o ano passado, eu acho, que isso aqui era para o bem dele. Mas ele ficou tão chateado quando a serpente disse para Eva comer a maçã e assim abrir os olhos e começar a perceber o bem e o mal, ou seja, deixar de ser uma espécie de quase animais, como era o que Javé gostava, porque ele é um criador de padrões dependentes, ou seja, tudo que ele cria tem que depender dele, e isso está explicado no livro. E os chamados rebeldes manipularam o DNA da humanidade para que Adão e Eva ficassem despertos, e Javé ficou chateado e disse: pois vocês agora vão pagar o pão que o diabo amassou, você, Eva, vai parir com dor, você, Adão, vai trabalhar feito um cão para poder sobreviver. Ou seja, a criação saiu do planejamento que ele queria. Quer dizer que Javé estava errado e os rebeldes certo? Sim. Está tudo ao contrário, né? Porque Javé é o Deus da Bíblia. E nós somos acostumados a achar que o Deus da Bíblia estava correto e a turma que... a serpente, né? É tudo ao contrário, pessoal. Só que os rebeldes fizeram isso, mas também fizeram muita besteira. Mas em resumo, aí Jesus nasce exatamente nessa humanidade, porque no corpinho que ele estava, entre aspas, na sua condição cósmica, que é um clone de Javé, ninguém consegue conversar com Javé, só obedecer. Aí 13 bilhões e 700 milhões de anos de história se resume a uma tentativa de Jesus em largar esse corpo, no qual ele não podia dizer: Pai, não é assim. A sua disciplina, a sua imposição, tudo bem, mas não está resolvendo nada. Aí ele nasceu como um simples homem para ter a liberdade que na condição humana nós temos, até de ser besteira. E daqui ele se comunicou com as suas atitudes e ensinamentos a Javé, para todos os irmãos clonados dele, para todas as civilizações do universo que já superaram a questão do DNA de Javé, para as trevas espirituais que acompanham todo esse problema e que são produtos das rebeliões ocorridas em tempos idos, aqui e alhures, em relação à atitude de Javé. Na verdade, a Terra não recebeu o lixo só dessa galáxia. Está recebendo aí. O negócio é sério. Então, a estratégia de Sofia foi exatamente essa, de reunir no lugar em que havia surgido a mais moderna espécie cósmica recém-criada no universo. Quem é essa espécie? A Homo sapiens. Com a cota de DNA menos significativa do poder impeditivo de Javé em relação à liberdade da criação, já que aqui só 3% do DNA produz proteínas e, portanto, está ativado, os 97% permanecem. E o bombeio desse raio cósmico dos DNA, a transformação diária dele, permanente dele, é a mão de Javé? Isso é a roda que ele começou, que ele pôs para criar e não consegue parar.
A cada vida que surge, surge na base do DNA. E a mecânica quântica explica que há uma indissolúvel associação da mente que criou todo esse processo com que cada ser que existe no seu universo senta ou pensa, imediatamente Javé senta e pensa e recebe aquilo que esses seres. O que ele não queria, que era receber influência dos seus clones, já que ele não admite o contraditório, ele, devido ao fato de ter surgido vida livre no universo, e como ele está interconectado com cada um de nós, com cada macaco, inseto ou peixe, através do DNA, é aqui que ele vai ser ajudado. E Jesus fez o quê? Nasceu na espécie Homo sapiens para dizer o quê? Que só o amor, só a vibração amorosa seria capaz de redimir a tudo e a todos. Esse é o plano dele. Que cada ser humano da Terra se melhore para que possamos todos ajudar a Javé e a todo um contexto que a gente nem imagina. Vejam bem, a espécie Homo sapiens é tida como criminosa por quem nos vê lá de fora. Por quê? Porque os nossos espíritos, que atualmente Se animalizaram a esse ponto, né? já erraram lá fora e continuam errando aqui. Mas por que vai haver o dia do julgamento, ou seja, a separação do joio e do trigo? Porque é necessário que os espíritos complicados saiam da Terra para que somente encarnem na espécie Homo sapiens espíritos tendentes ao bem. Pois quando X milhões, não é nem bilhões, basta milhões de homens e mulheres aqui na Terra vibrarem de forma amorosa em relação a Javé, essa massa